dia, gente. Tá me ouvindo? Som, alô? Bom dia. Deixa eu ver se tá ligado aqui. Tá ligado? Bom, acho que vocês conseguem me ouvir aí, né? Legal. Bom dia para todo mundo. Feliz Páscoa. Cristo vive, graças a Deus. E hoje a gente vai terminar de estudar a parábola do semeador. Então a gente começou a estudar essa parábola semana passada e a gente vai terminar ela hoje. Mas primeiro eu queria contar uma história para vocês. Certa vez, um homem casado, ele foi numa floricultura. E ele chegou lá desesperado, falando para o vendedor: pelo amor de Deus, você tem algum vaso de tulipas amarelas aí? Aí o vendedor falou: poxa, infelizmente acabou todas as tulipas amarelas, mas a gente tem girassol, a gente tem algumas orquídeas aqui, talvez você possa levar. Aí ele falou: poxa moço, não vai dar, porque a minha esposa pediu para regar tulipas amarelas quando ela fosse viajar e eu ficasse em casa. Então ele não conseguiu regar as flores, por isso que ele foi lá comprar flores amarelas, tulipas amarelas. O ponto é que às vezes cuidar de plantas pode não ser uma coisa muito fácil. Não sei se quem aqui gosta de planta ou quem aqui já tentou cuidar de uma plantinha. Nem sempre é uma coisa fácil manter a planta viva. Você tem que regar, às vezes você rega demais, às vezes você rega de menos. Enfim, só que na história que a gente vai estudar hoje, ela nos ensina que para que a mensagem de Jesus floresça e frutifique no nosso coração, é necessário um trabalho árduo, um trabalho duro no terreno do nosso coração. E só para vocês saberem, semana que vem a gente vai ter a visita do Dave Hooper aqui, que é um mestre da nossa igreja. Ele vai ajudar a gente a entender mais como estudar esse gênero das parábolas. Então, a gente termina a série hoje, mas semana que vem a gente vai falar um pouco sobre isso, como vocês podem extrair melhores coisas, melhores ensinos desse gênero de escrita, né? Esse gênero de ensino de Jesus. Então, quero convidar você a vir e participar dessa aula também. Bom, agora temos microfones, estão me ouvindo, né? Bom, enfim. Vamos para o nosso texto de hoje, então. A gente vai ler a mesma história da semana passada, mas a gente vai ler no Evangelho de Lucas, que eu acho que tem alguns detalhes a mais que são bem enriquecedores para nós hoje. E em Lucas, fala assim: reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisado e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita a 100 por um. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, só para a gente relembrar, ou para quem não estava aqui semana passada, em última instância, Deus é esse semeador. A semente é a mensagem de Jesus. E o solo são os nossos corações. Então, essa não é uma história sobre agricultura, mas é sobre como nós, hoje, preparamos os nossos corações para sermos mudados pela mensagem de Jesus. Só que interessante, quando eu comecei a observar essa história essa semana, não sei se vocês reparam, mas parece que existe uma certa progressão dos tipos de solo. Então você tem o primeiro solo, que é um solo duro, um solo onde os animais e as pessoas passavam, que é um solo que precisa ser quebrado, que precisa ser arado para tirar aquela dureza. Só que aí mesmo depois de tirar essa camada de dureza por cima, você pode encontrar pedras no fundo desse solo. E aí você tem que cavar para tirar essas pedras, como a gente viu semana passada. E aí depois que você arou o solo, tirou as pedras, agora parece que esse solo está tão bom que até outras coisas, além da semente, começam a crescer, que são os espinhos. E por fim, você tem o solo que depois de ter sido arado, tirado as pedras, tirado os espinhos, é um solo frutífero. E a gente vai explorar hoje esses dois solos restantes, os dois finais dessa parábola, e a gente vai ver juntos a explicação de Jesus e como ela se aplica nos nossos dias de hoje. Então, primeiro o solo com espinhos. Jesus explica assim. Próximo slide, por favor. Lucas 8:14. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Bom, se você não se identificou em nenhum solo até agora, com esse aqui a chance é alta de que você vai se identificar. Eu acho que esse é um solo tão real para nós hoje, que eu acho que Jesus tinha São Paulo em mente quando ele falou sobre esse solo.
o solo paulistano, onde está todo mundo sufocado, onde está todo mundo na correria, com as preocupações, com os boletos, com ansiedade, com multa de trânsito, com famílias, competição no trabalho, etc, etc, etc. E a gente é o único povo, acho que o Salomão até falou isso aqui, que usa "tá corrido" como sentimento. Né? Como você está? Estou corrido. Isso nem é sentimento, mas enfim, a gente usa isso como sentimento. Só que eu queria explorar um pouco como que os espinhos se parecem. Tem uma foto aqui que eu trouxe, isso é um espinheiro. Então esses espinhos que Jesus fala, eles são como se fossem ervas daninhas. Então eles vão crescendo ao redor da planta. Então eles eram arbustos grossos, né, quase na espessura de um dedo. Então era difícil de cortar. E interessante que eles não brotavam do nada. Então eles iam crescendo ao pouco, se envolvendo, ganhando espaço e sufocando a planta lentamente. De certa forma, os espinhos são normais, eles vão crescer, né? E eles são muito normais em certos tipos de plantações. Espinhos machucam, eles de certa forma são feitos para serem difíceis de arrancar. Você não consegue pôr a mão lá e puxar, né? Você tem que ter alguma ferramenta, é difícil de cortar. Eles grudam, eles se apegam à planta, eles lutam para manter o seu lugar no terreno junto com a planta. Porque, de certa forma, ao longo do tempo, é como se eles se tornassem um com a planta. Fica difícil você olhar e diferenciar o que é planta, o que é espinho, fica difícil de tirar eles ao longo do tempo. É difícil cortar os espinhos, muitas vezes sem machucar a planta. E se você demora muito para tirar, ele vai acabar matando todo o trabalho que o semeador teve de cultivar aquele solo, de regar aquele solo, de fazer a planta crescer, a semente crescer. E para a gente ver como que isso se aplica mais na prática, nas nossas vidas, eu queria chamar a Ana aqui, minha esposa, para compartilhar um pouco. Ela vai falar um pouco sobre como os espinhos, como momentos da vida dela que os espinhos apareceram. Olá. Então, bem, no verso 14, a Escritura ela diz que os espinhos são as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. E eu não sei você, mas eu sou uma pessoa bem preocupada. Eu sou boa em imaginar cenários ruins e montar muitas estratégias para sair deles. É muito fácil para mim confiar mais nas minhas forças, na minha experiência, do que na força de Deus. Em 2017, eu cheguei em Ribeirão Preto e eu precisava de um trabalho na cidade. Eu fui com a missão e a gente chegou lá, no começo não para trabalhar para a igreja. Então eu fui, mandei muitos currículos para escolas de inglês, orei bastante. Então uma pessoa me respondeu. E eu fui, trabalhei nesse lugar e tudo parecia ir muito bem. Eu gostava do trabalho, meus alunos eram bem legais, meu chefe começou a estudar a Bíblia. Mas depois de um mês, meu salário estava atrasado. Eu tinha menos tempo e menos energia para dedicar para a missão. E o meu relacionamento com Deus e com os meus irmãos ficou muito prejudicado. E várias pessoas que me amavam estavam me aconselhando a sair desse emprego. Sai fora. Mas eu pensava, foi a única porta que Deus abriu. Deve ser a porta certa. Eu só preciso insistir um pouquinho mais. A verdade é que eu estava com medo. Tinha muitas coisas em jogo, muitas preocupações que eu achava que o emprego resolveria. Eu queria que meus pais não se preocupassem comigo, então eu precisava estar bem financeiramente. Eu queria casar na época, então eu precisava de um emprego estável. E eu queria ter raízes em Ribeirão, que era o sonho da missão. E para tudo isso, eu precisava de um emprego. Mas eu estava buscando com as minhas próprias forças. Estava permitindo que as minhas preocupações guiassem as minhas escolhas. Eu achava que ter um emprego resolveria todos os meus problemas. E eu me preocupava constantemente. Depois de algum tempo, eu aceitei a ajuda que eu estava precisando, do Leandro, da Vânia, que são os líderes da igreja lá em Ribeirão, e também meus melhores amigos, e do Caio, esse Caio, para lembrar que eu precisava de Deus.
Eu precisava de Deus muito mais do que eu precisava de um emprego. E Deus, Ele queria me ver perto dEle. E eu estava deixando a minha ansiedade e o meu medo me afastarem. Foi uma batalha me arrepender desses pecados e pedir demissão do trabalho. Mas o final foi feliz. 3 meses depois, eu comecei a trabalhar para a igreja e fiquei noiva do Caio. E com essa situação e muitas outras parecidas, eu aprendi que eu preciso de ajuda para identificar os espinhos na minha vida. E como eles sufocam o meu relacionamento com Deus. Isso nem sempre é muito óbvio. E quem está de fora vê melhor. Então, acho que minha pergunta hoje para a gente é: quem são as pessoas que têm ajudado a identificar os espinhos na sua vida? Bom. Obrigada. Obrigado, Ana. Além de quem são as pessoas que ajudam a identificar os espinhos na sua vida, quais são os espinhos da sua vida? Quais são as suas preocupações hoje? O que tem tirado o seu foco? O que tem tirado a sua energia? O que tem tirado a sua fé? O que tem sugado o seu relacionamento com Deus? Jesus fala que os espinhos aparecem quando alguém começa a seguir o seu próprio caminho. Quando alguém começa a seguir a sua própria vontade. Alguns de nós desistiram da mensagem para seguir o seu próprio caminho. E você conhece algumas pessoas assim. O desejo de ganhar mais, da carreira, de arrumar um relacionamento amoroso, o medo de ficar para trás no trabalho, a competição profissional, os prazeres momentâneos, a hora extra, trabalhar mais para viajar mais, para ter mais dinheiro, e o relacionamento com Deus vai ficando em último lugar. Vai ficando sufocado pelos espinhos dessa vida. Tudo isso sufocam a mensagem de Jesus no nosso coração. O pior é que tudo isso às vezes parece natural, como a Ana falou aqui. Os espinhos, eles vão crescendo lentamente, parece que eles teriam que estar lá mesmo, são plantas também, eles estão crescendo juntos. Deve ser o semeador que plantou lá. Se apareceu na minha vida, talvez foi Deus que colocou. Você já pensou isso? Você pensa, esse trabalho vai tomar todo o meu tempo, mas tudo bem, não deve fazer tão mal assim, eu preciso trabalhar. Poxa, isso aqui que eu estou vendo no meu celular só vai tomar um pouquinho de tempo. Eu preciso de mais lazer, afinal eu preciso me cuidar, não é verdade? Eu preciso de mais tempo para mim. E aos poucos, isso vai sufocando o seu tempo e a sua energia. E os anos passam, e os espinhos vão crescendo. E você se vê lutando com as mesmas coisas que você lutava há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 2 meses atrás. Você já sentiu momentos da sua vida que parece que nada muda? As mesmas pregações, os mesmos problemas, as mesmas situações, as mesmas rotinas. Mas se os espinhos das preocupações, das riquezas e dos prazeres não foram retirados, você não amadurece de acordo com Jesus. Você passa ano após ano, igreja após igreja, Páscoa após Páscoa, tentando entender por que a mensagem de Jesus talvez não tenha nenhum efeito na sua vida. Mas a boa notícia é que não é o fim da história, amém? Você não precisa continuar com os espinhos da sua vida. A gente pode tirar esses espinhos, a gente pode cortar eles, a gente vai se machucar um pouquinho, mas vai valer a pena. A semente, a mensagem não precisa morrer no nosso coração por causa das preocupações da vida. Não é tarde demais. Ninguém aqui quer ser sufocado pelos espinhos, não é verdade? Eu não quero, eu sei que você também não quer. Então a boa notícia é que não é tarde demais. Então a minha aplicação é que você identifique os seus espinhos e corte os espinhos. O que tem tirado a sua energia, o seu tempo, os seus pensamentos hoje? Quando os espinhos começam a crescer, a primeira coisa que a gente quer sacrificar é o tempo com Deus e o tempo com os irmãos. Não é verdade? Quando as coisas começam a ficar, quando a gente começa a falar, está corrido, a primeira coisa que a gente começa a sacrificar é o nosso tempo com Deus e tempo com as pessoas. Eu passei alguns anos no ministério universitário, e quem é do ministério já foi, sabe que a pior parte do semestre é o quê? Semana de provas. Semana de provas, você fica corrido, acumulou a matéria do semestre inteiro que você não estudou, e aí você vai ter que estudar ali, e você precisa ser um bom aluno, isso é uma coisa boa também, você precisa ser um exemplo na sua sala.
Só que a primeira coisa que eu inclusive já fiz isso, e alguns irmãos faziam, é sacrificar tempo com Deus, tempo com os irmãos que eu preciso estudar. Mas o tempo com o Netflix estava em dia. O tempo com o Instagram estava em dia. Agora eu estou no Jovens Profissionais, e se a gente for honesto, não muda muito. Só muda as situações, mas o nosso coração ainda é o mesmo. Mesmo eu, trabalhando para a igreja, as tentações da riqueza ainda aparecem na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu trabalho, pelo meu salário, mas se você não sabe, ninguém vai ficar rico trabalhando para a igreja. Não nessa igreja, pelo menos. Mas ainda assim, é uma tentação para mim. Isso pode ser um espinho na minha vida que eu preciso estar sempre cortando. Então, se está difícil para você, não sacrifique as coisas espirituais em prol de ter mais tempo. Não corte a planta junto com o espinho. Corte o espinho. Porque a tendência é isso continuar. E aí os anos vão passando, quando você vê a mensagem já não tem mais efeito no seu coração. Uma ferramenta, uma tesoura que você pode usar é começar a dizer alguns nãos. Talvez algumas coisas que você está fazendo não precisam ser feitas, ou naquele momento, ou por você. Talvez essas coisas podem ser feitas por outras pessoas. Não deixe as preocupações dessa vida sufocarem a mensagem de Jesus no seu coração. E acho que o que me inspira é que muitos de nós aqui temos lutado para tirar os espinhos da nossa vida e temos perseverado. Zé Antônio e Silvia, o Jorge e Ana Bittencourt, e outros casais assim que a gente conhece, que a gente sabe das histórias, que estão aqui lutando para continuar sendo transformados por essa mensagem. E muitos de vocês aqui, que alguns que eu nem conheço o nome, que tenho certeza que estão continuando, perseverando para tirar os espinhos. Amém. Então que a gente possa se inspirar por esses exemplos também. E continuar servindo a Deus com dedicação. Amém? Então depois que você tira esses espinhos, arou o solo, tirou as pedras, a gente chega no terreno bom, que é o terreno tão esperado. Vamos ver o que Jesus fala aqui sobre ele. Mas os que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Então o solo frutífero, depois de passar por todo esse processo, ele dá um elemento novo aqui, que é o fruto, que não chegou ao ponto de acontecer nos outros solos. Uma semente de abacate não pode dar uma mão, certo? Então na semente tinha o DNA necessário para que essa mensagem, esse fruto frutificasse. Mas a pergunta que surge naturalmente, que me surgiu, é se a mensagem de Jesus é uma semente, que tipo de fruto ela pode gerar? Qual é o fruto esperado da mensagem pregada por Jesus? E a gente vai responder essa pergunta daqui a pouco, a pergunta de $1 milhão. Mas vamos olhar primeiro para como se parece um coração em que a mensagem frutifica. Bom, a Escritura fala que isso é um coração bom e generoso. Algumas traduções trazem bom e honesto, ou bom e sincero. Parece ser um coração humilde e um coração moldável, certo? Essas pessoas, elas não apenas ouvem a palavra, mas elas retêm a palavra e elas vivem na sua vida, elas deixam frutificar, elas deixam transformar a vida delas. A Escritura fala que elas dão fruto com perseverança, ou seja, elas continuam a produzir resultados positivos a longo prazo. Então ela dá um fruto uma vez, depois dá outro fruto, dá outro fruto. E a gente vai ver um vídeo aqui sobre esse processo de uma semente crescendo, e eu quero que você adivinhe qual fruto que vai sair dessa planta antes de terminar, tá bom? Vamos ver se você conhece bem as plantas aí, vamos ver. Não é um feijãozinho. Olha o que só uma sementinha pode fazer. Vai dar um fruto aí, não é só planta. Hortelã, talvez. Ó.
cebola, tomate, a jaca. Dá pra ver o que é já? Melão? Vamos ver. A melancia. Bom, não sei se você já plantou feijãozinho em casa quando era criança, mas dá para plantar uma melancia em casa também. A primeira coisa evidente desse solo é que ele produz algo que todo mundo pode ver, certo? Um fruto. Um fruto é visível. As pessoas podem até se alimentar dele. A planta cresce, ela ocupa espaços e ela dá frutos que as pessoas podem consumir, elas podem ver, elas podem cheirar, elas podem experimentar. O mais incrível, eu acho, disso, de produzir um fruto, é que um fruto vem com várias sementes. E dá para plantar e continuar o processo vez após vez. O que uma sementinha faz pode produzir algo enorme, algo gigante, algo, sim, incrível, um milagre. A grande diferença desse solo para o solo anterior é que ele não é focado em si mesmo. Ele não está deixando as preocupações dessa vida sufocarem ele. Ele começa a produzir frutos. Ele começa a sair de si mesmo. Ele começa a pensar não só em si mesmo e produzir frutos. Ele se livrou das preocupações, das distrações da vida. Se você for para o nosso site ou para o nosso YouTube, qual que é a frase que tem lá no cabeçalho? Alguém sabe? Uma igreja não só para si. Ou seja, um sinônimo de uma igreja não só para si é uma igreja que dá frutos, porque ela não está focada em si mesmo, certo? Mas então o que é esse tal do fruto que a gente tanto fala? Bom, a verdade é que existem algumas interpretações possíveis, até levando em consideração outros momentos da Escritura onde o termo fruto aparece, ou que Jesus usa analogias com a agricultura. Mas existem basicamente, no meu estudo, encontrei três interpretações de frutos comumente usados nas Escrituras ou na interpretação. São essas três aqui. Primeiro pode ser fruto de arrependimento, né? Uma pessoa em que a mensagem penetra no seu coração, ela vai se arrepender e vai mudar a sua vida, os seus comportamentos, os seus pensamentos e as suas atitudes também. Pode ser também o fruto do Espírito, que fala lá em Gálatas 5, que basicamente significa que depois de você se arrepender da sua vida de pecado, ser transformado pela mensagem, o Espírito vai trabalhando em você e você vai adquirindo certos frutos, certas características no seu caráter e na sua vida que testemunham, que mostram que você foi transformado por essa mensagem. E o fruto também pode ser fruto de conversões, né? As pessoas que ouvem a mensagem, que reconhecem Jesus como sendo o Messias, que são transformadas e que se tornam discípulos de Jesus. Então, é uma interpretação muito possível também que seja pessoas que se convertem à mensagem de Jesus. Mas então você deve estar perguntando, então qual que eu preciso escolher? Você precisa escolher? Essa é a pergunta? Eu acho que não. No outro slide, vamos ver aqui, eu acredito que cada uma dessas interpretações, elas têm a sua verdade, elas estão na Bíblia. Só que elas estão conectadas, como se juntas elas pudessem ser o fruto. Porque, para pensar, um coração em que a mensagem de Jesus penetra e frutifica não é um coração inerte. Não é um coração, tá, recebi, estou salvo, acabou, te vejo lá na eternidade. Não é um coração assim. É um coração que muda de vida, que se arrepende de comportamentos, de falas, de pensamentos. É um coração que visivelmente mostra que mudou. As pessoas podem ver que mudou. E um coração frutífero também é um coração que pode ter recebido o Espírito de Deus e vai continuamente crescer com perseverança em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e outros frutos do Espírito. Esse também é um coração que foi frutificado. E por fim, um coração frutífero também, por estar constantemente buscando se arrepender, buscando ser mais parecido com Jesus, buscando crescer em seu caráter, ele vai querer trazer outras pessoas. Ele vai querer também compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Porque ele quer que outras pessoas possam se alimentar desse fruto também, que agora frutificou no coração dele, ele pode espalhar para outras pessoas. A minha pergunta é, se você é um solo bom, se nós somos uma comunidade não só para si mesmo, aonde estão os nossos frutos? Aonde estão os seus frutos?
Será que a gente ficou tão focado em nossos problemas? E na nossa carreira, no nosso sucesso, na nossa vida pessoal, que a gente esqueceu que existe uma expectativa de Jesus, que a gente continue crescendo. Que a gente cresça em nosso caráter, que a gente cresça no nosso relacionamento com Deus e que a gente cresça assim em número. Essa é uma expectativa de Jesus. Por quê? Porque tudo que é saudável cresce, certo? Uma criança que está saudável, ela vai crescer. Uma empresa saudável cresce. Uma planta cresce. E uma igreja saudável também cresce. Se você nos visita aqui hoje, você não tem ideia do quão você é especial por estar aqui. Provavelmente pessoas oraram para você estar aqui, tentaram fazer o convite da melhor forma, porque a gente está interessado em que a mensagem também frutifique no seu coração. Porque ela já produziu frutos na nossa vida. Ela já gerou transformação em nós, nas pessoas ao nosso redor, no nosso caráter, e continua fazendo isso. E por isso que a gente deseja tanto que você venha e traga seus amigos e mais pessoas venham. Porque a mensagem de Jesus é poderosa. Porque a mensagem de Jesus produz frutos que provavelmente você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Frutos eternos, frutos que não vão só transformar a sua vida, mas das pessoas ao seu redor, da sua família, dos seus vizinhos, dos seus colegas de sala, dos seus colegas de trabalho. É por isso que a gente está tão interessado em que você estude a Bíblia, que você venha, que você participe, não só para fazer parte de um culto, mas para fazer parte de uma comunidade, para receber ajuda, para receber conexão, para receber, às vezes, puxão de orelha, porque a gente precisa também, mas receber amor, acima de tudo. A minha aplicação é: identifique quais frutos no seu coração você precisa começar a dar, ou talvez voltar a dar. Você pode pensar: poxa, eu preciso dar frutos de arrependimento. Eu tenho um pecado de estimação aqui que faz tempo que eu estou lutando com ele e eu não consigo me arrepender desse pecado. Talvez você precisa: poxa, eu preciso mais crescer no fruto do amor, fruto do Espírito do amor, eu preciso amar mais. Mas sabe como que você soletra amor? T-E-M-P-O. Tempo. Você precisa dedicar tempo para amar as pessoas, para amar a Deus. Talvez você pense: poxa, meu fruto, eu preciso compartilhar mais a minha fé. Eu preciso mais tentar trazer meus amigos, tentar falar mais de Jesus para as pessoas. Talvez esse seja o seu fruto. Qual foi a última vez que você compartilhou a sua fé com alguém? O trabalho de crescer é com Deus, tá? Não é nosso, não. É o Espírito, Ele vai fazer crescer, Ele que está no controle de tudo, mas a nossa parte é abrir a nossa boca. É compartilhar essa mensagem com as pessoas. Essa semana foi engraçado porque eu saí para compartilhar a fé com o Vinícius, não sei se ele está aqui, à noite. E estava eu todo de preto, o Vinícius um cara alto, né, parando as pessoas na rua, teve um cara que quase pulou no meio da rua, tomou um susto. Eu só queria dar um convitinho para ele da igreja e tal. É a melhor estratégia? Não sei. Não importa, na verdade. Não importa o horário, não importa como, não importa a forma. O que importa é que eu quero que essa mensagem frutifique no coração de outras pessoas também. Eu tenho até um parênteses aqui que eu queria abrir. Às vezes a gente pensa: poxa, será que é a melhor estratégia convidar na rua? Queria que levantasse a mão aqui. Quantos de nós fomos encontrados na rua, assim, por uma pessoa aleatória que parou, convidou a gente? Algumas pessoas aqui, né? Então imagina se alguém não tivesse tido a coragem. Eu fui um desses casos, de parar a gente na rua para falar de Jesus. Porque é assim que a gente muda o mundo, um coração de cada vez. Talvez os seus frutos sejam as ofertas. Aonde está o seu coração bom e generoso, como diz na parábola? Talvez, o Jorge até falou isso, que o bolso é a última parte do corpo a se converter. Talvez seja uma parte que você precise dar mais frutos na sua vida. O que importa aqui não é um método que você tem para compartilhar fé, não importa quanto dinheiro você dá, o que importa é o seu coração. É o que o seu coração tem demonstrado ao receber a mensagem de Jesus. E para terminar, semana passada eu terminei falando do semeador, né? Hoje eu vou terminar falando da semente. Sobre essa tal mensagem do Evangelho que tanto se fala, né?
E que essa mensagem tem o potencial de mudar a vida das pessoas e as nossas próprias vidas, né? Vamos ler aqui em 1 Coríntios, eu separei em 2 trechos. Paulo está falando um pouco aqui sobre essa mensagem. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E mais um pouco à frente ele fala: e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Se você quer saber a mensagem da Páscoa, esse é um resumo da mensagem da Páscoa. Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Ele venceu a morte, como o Jurandir falou aqui. Nada mais precisa ser vencido. Você não precisa ser mais escravo da sua vontade, você não precisa ser mais escravo dos seus desejos, você não precisa ser mais escravo do seu trabalho, você não precisa ser mais escravo das suas preocupações. Mas se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa fé. Agora, a grande pergunta aqui é se você vive como se Jesus tivesse ressuscitado. Porque se você não vive, a única pergunta relevante para você na Páscoa é qual foi o ovo de chocolate que você ganhou. Mas se você vive com isso em mente, essa mensagem vai frutificar na sua vida. Essa semente, ela tem o potencial de mudar tudo. Se o nosso coração estiver disposto a aceitar, e se você estiver disposto a se apegar a ela com perseverança. Porque a gente não está só falando aqui de um evento aleatório que aconteceu há 2000 anos atrás, que só deve ser lembrado no feriado. Não, a gente está falando de algo que mudou a história da humanidade e pode mudar a sua vida também. Imagine como que é viver tendo isso sempre diante de nós, como se todo dia fosse Páscoa. Jesus vive, Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte. Imagine como vai ser compartilhar a nossa fé, tendo a certeza que Jesus vive. Que a gente não está falando de nada superficial ou de pouco valor, a gente está falando que um homem que era Deus venceu a morte e ressuscitou. É isso que a gente está falando. Imagine como vai ser a busca por trabalhar nos nossos corações. A gente vai ser tão dedicado. Me fale o que eu preciso fazer. Me ajuda com o meu coração. Eu preciso cavar, eu preciso tirar esses espinhos. Mas eu quero que essa mensagem frutifique no meu coração. Imagine que tipo de igreja nós vamos ser. Colocando Cristo ressurreto, vivo, sempre diante de nós. Meu encorajamento final é que você viva com coragem e confiança, porque Cristo vive. Amém? Vou orar para a gente. Querido Deus e Pai, obrigado, Pai, por o Senhor estar vivo em nossos corações. O Senhor venceu a morte, Pai. Obrigado pela sua palavra que o Senhor nos deixou. Obrigado pelo privilégio que é poder fazer parte disso tudo. O Senhor poderia simplesmente ter escolhido fazer tudo sozinho, mas o Senhor escolheu participar, gente, desse processo, de alcançar outras pessoas, de trabalhar no nosso coração, de se arrepender dos nossos pecados, Pai. Eu só peço que essa igreja, esses que nos visitam, pessoas que nos assistem online, Pai, que eles possam ter convicção de que essa mensagem pode mudar a vida, pode mudar o destino de muitas famílias e muitas vidas. Então, trabalhe no nosso coração, ajude que essa mensagem não termine quando a gente sair daquela porta, mas que a gente trabalhe realmente em tirar os espinhos da nossa vida para que a sua mensagem frutifique, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amém.